Muito bem, então um ponto ainda que faltou a gente abordar com relação ao mínimo existencial é exatamente o que alegar, né? Quando eu disse para a gente a necessidade de se colocar todos os valores que você recebe, que você aufere e todos os gastos de maneira bem organizada, de maneira bem detalhada, inclusive do núcleo familiar, isso vai ser muito importante para que o magistrado tenha essa visualização muito clara do quanto é necessário para a sua sobrevivência, do quanto que o seu cliente, que o seu assistido, enfim, necessita. Então, nós precisamos facilitar a vida aqui do magistrado. E eu gosto muito de uma lista, lá no nosso curso tem uma análise econômico-social, né, que eu disponibilizo lá para que você preencha essa análise. Então vai ter todo o detalhamento de quanto que você gasta de água, de luz, de plano de saúde, de transporte, de alimentação, quantas pessoas residem na sua casa, se alguma pessoa que reside na sua casa ela aufere algum ganho, se ela contribui para algum gasto da família. Eventualmente você pode ter, por exemplo, o marido, a esposa também trabalhando e ajudando nas despesas do lar. Então isso é muito importante para que o magistrado tenha a compreensão exata do que aquele núcleo familiar, embora a ação ela é individual, quando a gente fala do superendividamento, nós estamos tratando de um núcleo familiar ali que está superendividado. Até porque o problema social ele vai afetar esse núcleo familiar. Então é importante que se demonstre isso. Se são pessoas que declaram imposto de renda, no caso do superendividado e da sua esposa ou do marido, ou da esposa ou do marido, que se anexe também imposto de renda. É importante declarar, é importante demonstrar boa fé, transparência, demonstrar que realmente você está num estado de calamidade, que precisa do judiciário para fazer esse tratamento. E eu gosto muito dessa lista. Essa lista ela foi feita pelo desembargador de São Paulo, que é professor da PUC de São Paulo, um grande conhecedor do direito do consumidor, que é o Alexandre Malfatti. E o Alexandre Malfatti, né, um desembargador, em vários dos seus acórdãos, ele tem, inclusive, indicado para que nos processos as partes indiquem, né, essas informações para ficar claro até para análise do mínimo existencial. Então, eu coloco aqui para vocês, além do relatório, né, econômico-social, econômico-financeiro, social-econômico, que eu disponibilizo no grupo, que vocês podem usar nas ações, é importante também estar atento para essa lista, né? Então é uma quantificação. O que é importante demonstrar, né? Primeiro, ganhos e remuneração da autora e do marido. No caso aqui, é porque eu peguei ipsis literis, o que estava no acórdão, né? Então pode ser do marido e da esposa, ou do autor e da esposa, né? Aqui, independentemente se for homem, se for mulher. Então, núcleo familiar, isso é muito importante, né? Repito, embora a ação seja individual, é importante que demonstre o núcleo familiar, porque normalmente quem paga as contas da casa não é só, se os dois oferem ganhos, não é só uma das partes. Então isso é importante demonstrar também, para que demonstre realmente que está superendividado e o quanto será necessário para o mínimo existencial, considerando aqui que o magistrado não vai aplicar o mínimo existencial, o decreto do mínimo existencial, pelo menos para a questão da configuração do superendividamento e também para o plano de pagamento. B. Dívidas dela para aferição do mínimo existencial. Então olha que interessante. E aqui que eu disse, olha, qualquer dívida, né? Mas que devem ser acompanhadas dos respectivos comprovantes. Então não adianta nada, eu já vi algumas ações em que há simplesmente lá um apanhado de gastos que é feito, mas sem nenhum comprovante. Então isso é importante. E não há previsão para identificação de uma reserva de emergência, explicando-se a participação do marido, no caso, ou da esposa, nas despesas para suporte desse mínimo. Então, todas as dívidas comprovadas, né, nesse caso específico. Esclarecimento se o marido ou se a esposa ingressou com procedimento idêntico. Então, se ele também ajuizou uma ação de superendividamento.
D. Juntada de declaração de bens e rendimentos apresentado à Receita Federal do marido e da esposa, ou da esposa do marido, enfim. Aplicações e faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses. Então, olha que demonstração, né? Quando você junta todos esses comprovantes, como fica mais fácil de ter realmente todas essas informações. Dívidas de consumo que se pretende repactuar. Então você vai separar quais são as dívidas que estarão no tratamento, ou que se pretende repactuar. Sejam elas de operações de crédito, compras a prazos ou prestação de serviços continuada. Isso que está lá no artigo 54A, parágrafo 2º, né? As dívidas de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazos e prestações de serviço continuada. Para ficar bem claro, quais são de todas as dívidas que você está elencando, inclusive por quê? Porque você está analisando aqui mínimo existencial. Mas dessas dívidas, quais são aquelas que cabem repactuação? Quais são aquelas que vão ser inseridas no plano de pagamento? Então é preciso que você também demonstre de maneira bem clara, tá bom? F. Dívidas que não se qualificam como dívidas de consumo, sujeitas ao processo, mas que impactam no seu orçamento. Por exemplo, aluguel, alimentação, pensão alimentícia, prestação de financiamento imobiliário, prestação de financiamento de veículo com alienação fiduciária, etc., embora não ingressem na repactuação. Então é aquilo que eu mencionei no bloco anterior, quando eu falei do mínimo existencial. São dívidas que, muito embora não possam sofrer a repactuação, impactam no seu orçamento. São dívidas que terão que ser pagas. Portanto, são dívidas que saem do seu bolso, que você precisa dessa reserva para pagar. E, portanto, é necessário que você tenha esse valor para pagar. Por isso que são valores importantes na aferição do mínimo existencial. Por isso que, mais uma vez, mínimo existencial é preciso ser verificado caso a caso. Tem pessoas que têm dívida de financiamento, tem pessoas que têm dívida de financiamento imobiliário, tem pessoas que têm dívida de pensão alimentícia, tem pessoas que os tributos vão ser pagos de maneira diferente, os valores são diferentes de pessoa para pessoa. Então eu preciso saber o que ela precisa pagar para poder reservar um quantitativo de mínimo existencial para que ela consiga, além de pagar essas dívidas que não sofrem repactuação, tenham também um valor para poder alimentar, para poder andar de ônibus, para poder pagar o tratamento de saúde, né, caso ela precise. Isso é mínimo existencial. Porque, gente, nós estamos preocupados aqui com a efetividade, que senão nós estamos brincando. Senão é brincadeira a lei, não é isso? Porque o que adianta eu reservar R$600 para isso se ele tem dívida de alimentos, pagar tributo, não vai sobrar nada para ele pagar isso, ele vai ficar inadimplente. Ou seja, eu gasto com o judiciário, eu gasto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque isso é um dinheiro público, eu gasto todo esse sistema para nada. Porque, no fim das contas, ou ele não vai ser superendividado, ou se ele for superendividado só com R$600, ele não vai conseguir pagar essas outras dívidas. E ele vai ficar inadimplente e vai ficar superendividado de novo. Então é um sistema incoerente esse decreto. Por isso é que é importante essa fundamentação e não só alegar no bloco anterior toda essa ilegalidade, toda essa inconstitucionalidade, mas pode inclusive citar, né, além daquele relatório econômico-social, detalhar bem, né, em outro quadro essas especificações do desembargador Alexandre Malfatti, citando, né, o acórdão dele, eu vou colocar isso no curso para vocês, e colocando todos esses tópicos para deixar bem claro qual é o mínimo existencial do seu cliente, do seu assistido, quanto que ele precisa realmente para sobreviver e quanto que ele está disposto a pagar, quanto que ele tem de margem, não é disposto não, quanto que ele tem de margem de fato para poder pagar aquela dívida e sair dessa situação de superendividamento, que é isso a finalidade da lei. Resgatar essa pessoa que está superendividada, tirá-la dessa situação de superendividamento, tá? G. Dívidas de consumo rotineiras, mas que se apresentam como prestação continuada. Por exemplo, água, luz, gás, escola, telefonia, internet, com o impacto delas no seu orçamento. Então, a pessoa tem dívidas de prestação continuada que ela todo mês precisa pagar. Água, luz, escola, telefonia, internet e tantos outros. Isso impacta o seu orçamento. Então, qual o valor disso tudo? Quanto que ele paga para sobreviver disso tudo? Isso faz parte do seu mínimo existencial. Não tem como tirar isso, né? Não tem como tirar.
Isso faz parte para viver. Como é que eu não vou considerar isso no mínimo existencial? Então eu preciso demonstrar, né? E por fim, apresentação do plano de pagamento detalhado, considerando também os rendimentos e a responsabilidade do marido. Então, juntar um plano de pagamento detalhado, né, considerando os rendimentos e a responsabilidade do marido. E aqui, lembrando das aulas passadas, o ideal é que você anexe o plano de pagamento na inicial. Na inicial, tá? Embora a lei permita, pela lei, pela literalidade da lei, que seja até audiência de conciliação, faça isso quanto antes. Demonstre que você quer o tratamento, até para o credor ter ciência, para que quando ele vá, né, para a audiência, ele saiba exatamente qual a sua pretensão. Se você não tiver condições de detalhar o plano por falta de informações, solicite-se ao banco. Se o banco negar ou o financeiro negar, coloque isso na petição e peça incidentalmente para que o banco ou a financeira ou qualquer credor forneça essa documentação e que o juiz abra prazo novamente para que você faça um plano de pagamento, para que aí sim o credor tenha ciência e marque então a audiência de conciliação. Tá bom? Então esse bloco é só para mostrar da importância de se demonstrar através de documentos, de informações claras, objetivas, bem organizadas, tudo que o consumidor precisa para a sua sobrevivência. A nossa declaração é um pouco mais completa, porque lá tem questões de saúde e justificativas, mas como é uma decisão, um acórdão de um desembargador, que é importante que também cite isso para que vocês, juntamente com o relatório, coloque ambos ali na sua petição e fique bem completa esta informação, junto com todos os comprovantes de pagamento, junto com os extratos de cartão de crédito dos últimos 6 meses, junto com a declaração de imposto de renda, para que não haja dúvidas da sua boa-fé, da sua vontade realmente de se aderir à lei e de ser tratado nesse caso específico, tá bom? É mostrar que está realmente doente e que merece o tratamento, tá legal? Um grande abraço e vamos em frente.